Aqui terminada as 65 carreiras, eu já fiz um nozinho aqui, já cortei um pedaço para colocar na agulha, que eu vou usar a agulha de tapeçaria para fazer essa parte da mesma forma que eu fiz a união dos quadradinhos. Já coloquei aqui na agulha e vou iniciar dessa forma. Aqui eu tenho o nosso canto, né, que faz parte da lateral, vou unir essa parte mais estreita nessa parte da lateral aqui. Eu coloco a minha agulha nesse primeiro ponto e vou unir, aqui eu tenho o leque do cantinho e vou unir nessa primeira correntinha antes dos pontos altos. Passo uma vez e passo mais uma vez. Aqui eu não tenho o nozinho do cantinho, então eu faço dessa forma. Agora, eu vou unir da mesma forma que eu tava fazendo a união. Eu vou unir cada ponto com um ponto aqui, pegando apenas uma alcinha. Nota que sobre os pontos baixos, eu tenho duas alcinhas também, da mesma forma que quando tá fazendo a união. Eu vim aqui no primeiro, agora eu venho no segundo, pegando uma alcinha desse e uma alcinha lá do ponto de trás. Mesma alcinha. Essa, agora eu pego o segundo ponto. Agora, venho nesse terceiro e vou unir com esse terceiro desse lado. Então, passo normalmente e vou trabalhando conforme eu fiz nas outras uniões, sempre se atentando se tá na mesma direção, sem pular pontos, até esse último aqui, até esse último grupinho aí eu retorno. Então, fiz a parte da união até esse terceiro aqui do leque, fiquei com apenas um ponto baixo. Então, eu venho aqui nesse espaço, né, pegando essa alcinha desse último ponto baixo e vou unir com uma correntinha. Então, essa correntinha que eu tenho logo depois desse ponto, eu vou colocar minha agulha aqui e vou passar. Como aqui no cantinho, eu vou passar duas vezes no mesmo lugar para ele ficar bem preso, ó. Fiz dessa forma a união. Agora, eu venho direto trabalhando a união aqui dessa parte. Então, dessa parte mais comprida, que eu vou unir com esses 3 quadradinhos. Se atenta bem nesse canto para ficar certinho a sua peça. Notem que eu fiz aqui, então, eu trabalhei nessa primeira carreira de pontos baixos, ó. Minha primeira eu uni com esse quadradinho. Agora, eu vou pegar a partir dessa segunda, então... A segunda, terceira, quarta, sempre se atenta, não pula, não faz no mesmo lugar, se atenta bem conforme eu expliquei. Cada vezinho é uma carreira, ó. Então, se atenta bem. E aqui eu fiz, então, na primeira, agora eu vou colocar a minha agulha nessa segunda carreira, nesse primeiro ponto baixo da segunda carreira, coloquei minha agulha. E aqui eu vou pegar... Eu tenho essa parte da emenda, aqui eu tenho 2 correntinhas, eu trabalhei em uma correntinha, eu venho aqui nesse espaço pegando essa segunda correntinha. Por mais que ela esteja bem juntinho aqui, eu vou colocar a minha agulha e vou passar nessa segunda correntinha. Passo a segunda carreira, agora eu venho na terceira carreira. É bom pegar só apenas uma alcinha. Eu sei aqui do lado é mais difícil, não é igual aqui, olhando aqui por cima, mas pega apenas uma alcinha, de preferência essa que fique mais para trás. Pega uma alcinha aqui e uma alcinha lá do outro lado, para ele ficar esse relevo também, igual ficou desse lado, tá bom? Então, pego uma alcinha aqui. A próxima parte, né, que é a minha terceira carreira, eu vou unir com essa emenda. Então, eu coloco a minha agulha aqui, pego uma correntinha, uma alcinha aqui e passo a minha agulha. Na parte da emenda também, eu vou passar 2 vezes para ficar bem firme. Nos cantinhos e na parte onde eu tenho a emenda, passo 2 vezes. Agora, eu venho para a próxima carreira, pego uma alcinha... E aqui eu cheguei nessa parte onde eu tenho essas 2 correntinhas. Na primeira correntinha, eu passo o meu barbante. Venho para a próxima carreira aqui, pegando uma alcinha. Lá do outro lado, eu vou pegar essa segunda correntinha do meio do leque. Pegando uma alcinha apenas. Assim. Passo.
E agora eu venho trabalhando aqui nessa parte da lateral, deixo ele de ladinho, sempre se atentando. Nota que eu peguei dessa carreira, agora eu venho para a próxima carreira. Eu coloco a minha agulha aqui, pegando uma alcinha. E agora, eu já dou início à parte dos pontos, sempre pegando a alcinha conforme eu vinha trabalhando, pegando apenas essa alcinha. Passo a minha agulha, aqui já é mais fácil, só a única coisa é que você tem que se atentar se você tá pegando na carreira certa. Agora, para a próxima, passo a minha agulha aqui. Normalmente, então, eu vou fazendo dessa forma. Pode fazer bem devagar, para você não pular ponto, para você não trabalhar no mesmo espaço, para não dar diferença. Então, foi feita a contagem certinho, ó, o canto ele fica assim mesmo, ó. Ele precisa ficar, ele fica esse relevo, depois se esconde essas pontinhas que falta arrematar, esconde bem lá pra trás, pra não ficar aparecendo. E ele fica meio que arredondado esse canto mesmo, dessa forma, ó. A forma que eu encontrei para trabalhar foi assim, ele fica arredondadinho aqui nesses cantos. Então, você vai trabalhando dessa forma. Quando eu chegar nessa parte dessa união, eu volto para explicar como que eu vou fazer aqui. É a mesma repetição das outras partes que eu fiz a união, mas eu volto para explicar certinho aqui também. Então, chegando aqui nessa parte onde eu tenho a emenda desses dois quadradinhos, eu vou fazer dessa forma. Peguei aqui, trabalhei então fazendo a união, aqui eu tenho o leque, eu fiz a união da carreira com esse último do leque. Vim aqui pegando uma alcinha aqui dessas carreiras de pontos baixos, aqui eu tenho duas alcinhas, na primeira eu coloco e faço a união. Venho para a próxima alcinha da próxima carreira de pontos baixos e pego uma alcinha desse e uma alcinha dessa correntinha do meio do leque. Então, aqui eu tenho duas correntinhas, eu pego na primeira, na outra carreira, eu pego na segunda. Aqui, eu venho para a próxima carreira, pego uma alcinha aqui, e na parte da emenda, eu vou pegar uma alcinha também. Aqui na parte da emenda, eu passo duas vezes para ele ficar bem firme essa parte. E aqui eu vou prosseguir normalmente. Venho para a próxima carreira, pego uma alcinha aqui. Notem que aqui eu tenho essas duas correntinhas. Na primeira, eu coloco a minha agulha e passo o barbante. Venho para a próxima, pego uma alcinha aqui e venho para a próxima correntinha, passo a minha agulha e passo o meu barbante também. Venho para a próxima carreira, eu pego uma alcinha e já dou início à parte dos pontos, pegando uma alcinha desse lado e uma alcinha lá do ponto, apenas uma. E vou trabalhando aqui, não tem segredo, então, eu voltei aqui só para mostrar como que faz a parte da emenda. Cuida para não pular ponto nem dessa parte, nem dessa, sempre se atenta. E vai trabalhando normalmente toda essa parte. Quando chegar aqui no final, nesse outro lado, eu retorno para explicar o cantinho novamente como que faz. Então, aqui eu fiz toda essa parte, né, que eu havia explicado. Eu sei que tá pequeno espaço aqui, mas eu fiz dessa forma. Essa primeira parte, que é a parte mais estreita, ficou assim. Aqui eu fiz o cantinho, né, conforme eu expliquei, e fiz essa parte mais comprida. Eu falei que eu ia chegar aqui lá no outro lado, né, para explicar mais uma vez como que faz esse cantinho. Então, aqui eu tenho a parte mais estreita, que é a parte da minha lateral, que eu vou estar unindo com a parte mais estreita aqui. E antes de iniciar essa parte mais estreita, eu vou mostrar mais uma vez como que vai ser feito esse cantinho. Aqui, só uma dica, se você tiver dificuldade de pontos aqui, que chega aqui no final, tá sobrando, tá faltando, vai colocando marcadores, conta as carreiras aqui, conta quantas carreiras tem aqui nessa parte e vai colocando os marcadores para não se perder, para chegar ali no final e dar certinho a quantidade de carreiras, tá bom? Então, eu uni eu tenho essa parte do leque, eu tenho esse leque, eu tenho esse outro leque que faz parte da lateral, e esse leque que faz parte dessa parte mais comprida ainda.
Eu fiz, então, eu uni esses 3 pontos com os pontos baixos aqui dessa base. Aqui, eu pego uma alcinha normalmente. Então, eu venho sobre essa primeira correntinha dessas duas que eu tenho aqui do meio do leque, que a terceira tá unida aqui, e eu tenho 2 sobrando. Então, eu vou unir uma parte aqui com a primeira correntinha do meio do leque. Normalmente, eu voltei aqui para não ter dúvida. Venho aqui para a próxima carreira e vou unir com a outra correntinha. Aqui na próxima carreira, eu venho e vou unir com a união desses quadradinhos. Então, aqui eu pego uma alcinha daqui e uma alcinha dessa parte da união. E sempre quando eu chego na união, eu passo 2 vezes no mesmo lugar aqui o meu barbante, tá bom? Então, fica assim. E aqui eu tenho mais 2 carreiras. Eu venho para essa carreira e pego uma correntinha aqui do meio do leque, o leque que já faz parte da lateral da bolsa. Então, essa parte mais estreita. Então, eu pego uma correntinha aqui do meio do leque. Passo uma vez aqui e viro, porque aqui agora eu vou dar início à parte mais estreita. Então, a primeira correntinha agora eu já viro e vou unir dessa forma aqui, de lado dessa forma aqui. Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, pegando uma alcinha e vou unir aqui ainda. Notem que eu fiz aqui nessa primeira correntinha, eu tenho mais uma correntinha do meio do leque. Então, eu vou pegar uma alcinha aqui e vou passar unindo com o primeiro ponto baixo. Como é o primeiro ponto baixo, eu novamente vou passar mais uma vez aqui no mesmo lugar. E agora, eu vou unir com esses pontos. No segundo ponto baixo aqui dessa base, eu pego uma alcinha e vou unir com o primeiro ponto aqui, pegando uma alcinha. No terceiro ponto baixo, eu vou colocar minha agulha aqui e vou unir com o segundo. Então, a partir de agora, você vai unindo dessa forma, ó. Só se atenta aqui, lembrando que o primeiro ponto baixo dessa parte, eu vou unir com essa última correntinha aqui do meio do leque. Eu vou iniciar no segundo ponto baixo, pegando o primeiro ponto aqui desses pontos que eu vou unir agora, tá bom? É só esse detalhe, eu voltei aqui para explicar esse detalhe da parte do cantinho, que ele vai ficar dessa forma, da mesma forma que ficou desse outro lado aqui, tá bom? Então, continua normalmente unindo ponto com ponto, pegando apenas uma alcinha por toda essa parte. Quando eu chegar aqui nesse outro cantinho, vai ser a mesma repetição. Lembrando que aqui é a parte da lateral da minha bolsa, a parte mais estreita, tá bom? Só para não ter dúvida. Então, você vai repetir a mesma sequência que eu fiz aqui nesse outro cantinho. Lembrando que o último ponto baixo dessa parte, eu vou unir com essa primeira correntinha que eu tenho no meio do leque, tá bom? Aí, depois, a segunda carreira, daí já inicio aqui de lado. Então, na segunda carreira, eu vou pegar essa segunda correntinha. A terceira carreira, eu vou pegar nessa parte onde eu tenho a união. A quarta carreira, eu vou pegar na primeira correntinha. A quinta carreira, na segunda correntinha. A sexta carreira, eu vou dar o início a essa parte desses pontos. Então, se atenta bem para não dar erro. Eu só tô explicando aqui porque é a mesma repetição desse lado com esse lado também. Então, como eu expliquei, você pode ir contando as carreiras da forma que eu expliquei. Então, cada vezinho equivale a uma carreira. Então, se você contar, ó, duas carreiras, 2 e 2, quiser contando de 2 em 2, é essa parte aqui, ó. 1, 2 carreiras, 1, 2. Então, você vai contando aqui, faz uma contagem, faz um marcador, coloca um marcador aqui nessa parte com essa aqui para você não se perder. Chegando nessa parte da união aqui, é a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Então, você vai pegar os pontos aqui, vai pegar as alcinhas, vai pegar essa parte da emenda normalmente. Então, aqui você vai contar duas correntinhas, que equivale a 2 carreiras. Aqui na parte da emenda, uma carreira,
2 alcinhas, equivale 2 carreiras, e dá a continuação. Então, aqui eu não vou explicar, porque eu já expliquei lá do outro lado. Eu acredito que está claro, porque é a mesma repetição, se não pular, porque a contagem que eu fiz de carreiras é essa contagem para ficar certinho aqui. Pegar a quantidade certa de pontos para dar certo essa contagem. Então, faz essa repetição até o final. Quando chegar aqui no final, você vai fazer a mesma repetição normalmente, fecha com um ponto baixíssimo, corta, arremata e eu retorno para mostrar como que ficou e dá sequência à nossa bolsa. Voltando aqui então, para mostrar a parte do fundo, ele ficou dessa forma, ó. Depois eu venho aqui com o ferro de passar e eu vou passar nessa parte e nessa parte aqui para ele ficar mais assentado. Então, aqui também eu vou passar o ferro a vapor, não muito quente, para essa parte das emendas, ele abrir essa parte, é como se fosse uma costura. Então, você faz a parte da emenda, você precisa abrir. Então, eu prefiro passar o ferro a vapor, não muito quente, somente para abrir essa parte, para ficar bem assentado aqui nas laterais também. Eu abro a peça, passo o ferro aqui, para ficar bem essa marcação, bem certinho, bem bonito, tá bom? Aqui no fundo a mesma coisa, passa, assenta bem os pontos nos cantinhos, ó, como ele fica dessa forma nos cantinhos. Passa o ferro ali, que ele vai ficar bem assentado. Então, nas laterais, na parte da frente, de trás, no fundo, passa o ferro. E agora, eu vou estar fazendo aqui um acabamento nessa parte de cima, onde vai ficar a bolsa aberta. Eu vou fazer carreiras de pontos baixos para ficar assentado antes de dar início à parte da alça. Eu coloquei aqui, então, o barbante branco na agulha e venho aqui na parte de cima, né? Aqui eu tenho a parte da lateral, aqui eu tenho a parte do cantinho. Vou iniciar aqui nessa parte mais comprida. Primeiramente, eu tenho esse leque do canto, eu vou prender com o ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto alto duplo. Prendo só para prender o meu barbante aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para dar altura do ponto baixo e venho sobre o segundo ponto baixo, no terceiro ponto baixo. Aqui eu tenho outro grupinho, então eu vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto até chegar nessa parte onde eu tenho essa emenda e eu retorno. Fiz então os pontos baixos até essa parte onde eu tenho o leque sobre esses 3 pontos e aqui na parte onde eu tenho a emenda eu laço. Notem que eu tenho 2 correntinhas, a parte da emenda, 2 correntinhas. Nessa parte onde eu tenho esse espaço, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu lacei, coloco a minha agulha nesse espaço, faço meio ponto alto. Aqui, eu vou fazer apenas um, não vou fazer 2 nesse espaço. Laço, aqui onde eu tenho a parte da emenda, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, tô com as 3 alcinhas, tiro todas de uma vez. Laço, mais uma vez, nesse outro espaço, eu entro com a agulha e faço meio ponto alto. E aqui, eu dou início aos pontos baixos. Então, sobre cada ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma, então, a única diferença vai ser na parte da emenda, que eu vou trabalhar por 3 vezes o meio ponto alto. Então, para ele ficar mais na altura desses pontos baixos, eu faço dessa forma. Eu trabalho apenas um nesse espaço, um na emenda e um no próximo espaço. Dessa forma, então, se você vê que tá ficando repuxado, quiser colocar mais pontos nesse espaço, pode estar colocando. No meu caso, eu faço assim, que eu quero que ele fique mais juntinho os pontos. Continuo com a mesma repetição, ponto baixo sobre cada ponto. Na parte da emenda, você vai fazer essa repetição que eu fiz aqui por 3 vezes. Chegando aqui no cantinho, por toda parte eu vou fazer a mesma repetição. Então, eu faço ponto baixo sobre cada ponto. Aqui na parte do cantinho também, que aqui é a parte da lateral, eu vou trabalhar um meio ponto alto aqui, na parte da emenda, e um meio ponto alto aqui também, nesse espaço, e no restante ponto baixo. Então, eu faço essa repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, próximo de onde eu iniciei, eu retorno. Finalizando, então, toda essa parte, ficou assim, os pontos.
Fiz aqui nessa outra parte, finalizei então com esse grupo de meio ponto alto, né, por 3 vezes. E aqui onde iniciei com a correntinha, eu faço um ponto baixíssimo para dar início à próxima carreira. Se você quiser deixar apenas com essa carreira de pontos baixos, você pode deixar. No meu caso, eu vou estar fazendo aqui 4 carreiras de pontos baixos. Agora, depois que você fez essa primeira carreira, que eu fiz essa diferença de meio ponto alto, nessas próximas você vai fazer apenas pontos baixos. Então, ponto baixo sobre cada ponto baixo, para ele ficar um diferencial aqui nessa parte. Então, eu vou trabalhar, então, por 4 carreiras de pontos baixos. Então, e sobre esses aqui, você vai trabalhar apenas pontos baixos. Não vai ter mais diferença, não vai ter modificação. Por toda carreira, somente pontos baixos, faço por 4 vezes, você vai fazendo e vendo quantas carreiras que você quer. E eu volto para dar dica sobre a alça. Aqui, essa parte também, eu já finalizei, né? A carreira de pontos baixos, inclusive até dei início à parte da alça, que eu vou estar explicando agora para vocês. Ficou dessa forma, com 4 carreiras de pontos baixos. Conforme eu expliquei, você vê se você quer fazer com 4 carreiras, quer fazer menos, quer fazer mais, aí depende do seu gosto, da necessidade que você acha que tem que fazer na sua bolsa. Agora, na parte da alça, eu fiz dessa forma a alça da bolsa, com carreiras de pontos baixos, fiz ela um pouquinho mais larga. Dessa forma, gostei bastante, já costurei esse lado, eu vou estar explicando o outro lado, ó, ele fica bem firme, ele não fica cedendo, ó, passei a costura, ele fica certinho. Então, eu vou estar explicando aqui, ó, fiz aqui, né, nesse primeiro quadradinho, tem esses 3 quadrados, e fiz nesse primeiro desse outro lado, sempre na mesma distância. Eu não fiz ela muito comprida, ficou assim. Vai depender do seu gosto, conforme eu vou estar explicando aqui, você vai fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer com aquelas alças prontas já, que é com argola, você pode estar fazendo, fixando ela com os pontos baixos, pode estar fixando ela com agulha. Então, vai do seu gosto. Na outra bolsa que eu fiz, na primeira videoaula que eu tinha feito do girassol, eu fiz uma outra alça. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que eu fiz através da videoaula do Marcelo Nunes. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo a videoaula daquela alça, que eu resolvi fazer essa diferente. Aquela um pouquinho mais estreita, os pontos são diferentes, não são com pontos baixos dessa forma. Se você quiser, se você já estava fazendo, então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você fazer aquela alça. Nessa aula, eu estou ensinando essa de pontos baixos, que eu gostei bastante. Como ela é uma bolsa grande, eu resolvi fazer uma alça pequena para carregar na mão mesmo esse tamanho de alça. Se você quiser carregar no ombro, eu aconselho você fazer uma alça maior, tá bom? Então, aqui eu vou estar explicando como que eu fiz ela e depois a gente vai fazer a união aqui junto. Coloquei já, fiz aqui na agulha. Agora, eu vou fazer um total de 8 correntinhas. Feito as 8 correntinhas, não deixa muito apertado essas primeiras correntinhas para ele não ficar repuxando. Pulo essa primeira, venho nessa segunda e faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na seguinte, ponto baixo. Então, aqui não tem segredo, vai fazer um ponto baixo para cada correntinha até a última. Como eu fiz um cordão de 8 correntinhas, eu volto ali na última, então, eu fico um total de 7 pontos baixos. Então, a largura da alça da minha bolsa ficou com 7 pontos baixos. Sem corrente, eu viro para o outro lado e aqui nesse espaço desse último ponto baixo que eu fiz nessa carreira, eu viro e entro nesse espaço fazendo um ponto baixo. Venho para o segundo, um ponto baixo. No terceiro, e vou repetir, então, essa mesma sequência. Eu vou fazer carreira de ida e volta dessa mesma forma, só se atenta nos cantinhos que eu tô explicando, para dar certo ele ficar retinho
a parte da lateral. Então, eu fiz aqui sobre o penúltimo e eu tenho esse último ponto. Então, você não pula ele. Sempre chega aqui, pega as duas alcinhas e faz um ponto baixo. Isso que vai determinar a parte da lateral ficar reta. Viro sem correntinhas, viro pro outro lado. Nesse espaço do último ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Venho para o segundo, sempre pegando as duas alcinhas, normalmente. Então, essa vai ser a nossa repetição. Você vai fazer o tamanho que você quiser. Você vai fazendo, vai medindo na bolsa o tamanho que você quer. Se você vai fazer pro ombro, se vai fazer só para a mão. Aqui no meu caso, eu fiz para esse tamanho, fiz um total de 55 carreiras. Então, carreiras de pontos baixos, de ida e volta. Eu gosto de fazer com pontos baixos, por conta que ele fica bem mais firme, ele não fica cedendo bastante. Se eu fizer com pontos altos, eu sinto que ele vai esticando, ele vai ceder bastante. Com pontos baixos, ele fica mais fechadinho e fica até mais bonito também, tá bom? Então, faz o tamanho que você quiser e a gente volta para eu explicar como que eu faço a costura na bolsa. Então, aqui eu já tenho um lado pronto, né? Eu já coloquei, já fixei ela aqui, já costurei, né? No meu caso, eu costurei aqui desse lado, costurei aqui desse outro lado, tudo certinho, ó. Se eu puxar aqui, ele não vai ficar cedendo, ele fica bem firme. Colocar peso na bolsa, ele vai ficar bem firme. Então, ficou assim, é 55 carreiras que eu fiz, eu gostei desse tamanho e, como eu já expliquei, você faz o tamanho que você quer. Aqui, a gente vai fazer juntos aqui desse outro lado. Então, eu já costurei um lado e agora eu venho aqui pro outro lado. Então, você vai costurar desse lado, né? Conforme eu vou explicar aqui agora. Então, aqui eu vou estar explicando como que a gente vai fazer a união com agulha de tapeçaria mesmo. Eu vou estar fazendo a união, já coloquei um pedaço aqui na agulha. Venho nessa parte, notem que aqui é a parte da minha lateral. Aqui é a lateral, aqui eu tenho 1, 2, os 3 quadradinhos da parte da frente do meu trabalho. E aqui, nesse primeiro, perto da lateral, que eu vou fazer a união da alça. Então, aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, esses 5 grupinhos de pontos. Eu vou marcar aqui, é o meio dele. Eu vou dividir certinho um pouco de pontos aqui, não precisa fazer a contagem exatamente, mas divide que fique na direção desse do meio, você divide certinho aqui essa parte, tá bom? E aqui eu tenho as 4, no meu caso, são 4 carreiras, eu gosto de fazer próximo a essa flor aqui, não gosto de fazer bem aqui na pontinha, por conta para ele não ficar esticando, ficar cedendo muito, se eu fizer nessas carreiras bem da ponta aqui. Então, eu gosto de fazer um pouquinho aqui para dentro, vou unir apenas uma carreira, ele vai ficar um espaço igual tá aqui, ó. Ele fica um espaço aqui, eu não vou costurar tudo, vou costurar apenas essa primeira carreira, mas é mais aqui pra dentro, ó. Que daí ele não vai ficar cedendo, não vai ficar puxando demais essa parte. Então, você vê aí, conforme você achar necessário, você pode estar fazendo. Eu tô mostrando da forma que eu faço, que eu achei melhor. Aqui eu tenho as 4 carreiras de pontos baixos. Eu vou unir, eu vou fazer a costura pegando aqui nesses espacinhos aqui dessa primeira carreira, ó. Tem esses espacinhos aqui, não vou pegar embaixo, eu vou pegar nessa primeira carreira, nesses espacinhos aqui, ó. Tem minha primeira aqui, nesses buraquinhos. Então, eu vou dividir aqui, mais ou menos, e, primeiramente, como eu tenho esse nozinho na ponta, eu gosto de fazer lá pra trás, primeiro eu passo em algumas alcinhas aqui, pra ficar esse nozinho lá pro avesso. Agora, eu venho e pego aqui, passo nesse espaço e pego a alcinha desse primeiro ponto baixo. Vou pegar as 2 alcinhas desses pontos. Volto novamente no mesmo lugar para ficar bem fixo. Então, aqui eu vou passando 2 vezes até 3 nesse cantinho para ficar bem fixo, bem firme, não ficar cedendo. Venho lá de trás, novamente nesse espacinho, vou pegar
as alcinhas aqui, passo, volto novamente nesse primeiro e vou passando, ó, ficar bem firme. Venho lá de trás, pego as duas alcinhas do meu ponto baixo, passo pra cá, volto novamente e vou fazendo dessa forma. Então, não tem segredo, você vai fazendo até esse último. Quando chegar aqui nesse último, você vai passar umas 3 vezes daqui lá para trás, volta, passa novamente umas 3 vezes para ficar, de preferência, os cantinhos ele ficar bem firme. E aqui nesses pontos também, se passa umas 2 vezes, 3, se achar necessário. Note aqui, eu fiz dessa forma, ele fica, ó, bem firme, ó, ele não fica puxando, repuxando, ele não fica cedendo. Então, passa, deixa ele bem firme até esse último aqui, aí eu retorno para mostrar como que ficou tudo pronto. Finalizei, então, a parte da costura, finaliza, faz um arremate aqui no final, de preferência o mais discreto possível, para não ficar bem aparente os nozinhos. E tá finalizada a nossa bolsa. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu vou estar deixando fotos também aqui no final para você ver, porque aqui é difícil de visualizar ela inteira. Então, eu vou colocar algumas coisas dentro para encher ela também, para ficar bem bonita, para tá mostrando. Eu vou estar passando ferro também nessa parte para ele ficar, essa parte da emenda ficar bem retinho, bem certo. Então, é importante que você se atente a esses detalhes também da finalização, do acabamento da peça, tá bom? Se você fizer essa bolsa pela minha videoaula, se você gostou, deixa nos comentários, me marca também nas redes sociais, que eu vou deixar sempre o link na descrição dos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações para você, sempre que tiver uma videoaula nova aqui no canal, você ser avisado, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.